E vamos lá, né? Vamos começar nosso estudo, vamos fazer a nossa prece e podemos então iniciar o Livro dos Espíritos, né? Que é o nosso estudo de hoje, tá? Então vamos todos elevar o pensamento, vamos pedir ajuda ao nosso Mestre Jesus, para que nos ampare o propósito de servir, o propósito de aprender e de nos melhorar. Pedimos, Senhor, que Tu envies para todos nós os Teus mensageiros, para que adentre os nossos lares, para que adentre as nossas vidas e possam fazer morada em nossa existência, nos ajudando, nos estimulando, nos protegendo e nos intuindo. Abençoa, Senhor, todos os nomes que estão na área de texto, todos aqueles que nos pedem auxílio todos os dias. Abençoa aqueles que estão desencarnados, né, que estão nos nossos pensamentos, aqueles que cometeram atos que prejudicaram a sua condição espiritual, que possam se reharmonizarem perante a lei, Senhor. Que a Tua luz os alivie e possa ajudá-los. Abençoa, Senhor, o nosso estudo e dá-nos a condição de compreender, de discernir, a condição de buscar a informação para nos tornarmos a cada dia mais conscientes. Obrigado por tudo. Permaneça conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Que Jesus abençoe a todos, né? Boa semana para todos aí. Possamos começar uma ótima semana, né? De estudos que teremos pela frente. Então hoje vamos com o Livro dos Espíritos, né? A gente tem estudos de segunda às 20, terça às 20 também, né? Terça-feira os Mensageiros, quarta o Livro Céu Azul às 9 horas da manhã, quinta-feira Momentos de Saúde e de Consciência às 20 horas e sexta-feira Missionários da Luz às 20 horas também. Hoje é o Livro dos Espíritos, né? De Allan Kardec, que é o livro básico da doutrina espírita, né? Pedra angular do espiritismo. E nós estamos falando ainda do casamento e celibato, da parte terceira das leis morais, capítulo 4, da lei de reprodução, tá? Da parte das leis morais, né? Que estuda as leis divinas, né? Conforme Allan Kardec propôs aos espíritos, eles foram respondendo a respeito de vários problemas nossos, né? Da nossa sociedade, né? Do nosso modo de viver e de conviver, né? Então, o casamento e celibato, pergunta 695, até a gente já fez na semana passada, tá? Eu só coloquei aqui só para a gente revisar, porque foi a única pergunta desse tópico que a gente fez, né? E como é uma pergunta importante, eu repeti aqui só para a gente passar rapidinho nela, né? Pergunta 695, né? Será contrária à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres, né? Pensando aqui em termos de planeta, né? De encarnação. Será contrária à lei da natureza o casamento? Ou seja, a união permanente de dois seres, esse permanente na encarnação, né? Bom, a princípio, né? Será que é contrário à lei divina? Até a gente já leu a resposta, né? É um progresso na marcha da humanidade. Quer dizer, os espíritos disseram que é um progresso, não é uma coisa ruim, né? Na visão deles é um progresso. Por quê? Porque já tem uma estabilidade, você já fecha o circuito de forças com alguém, a monogamia, ela permite um aprofundar das relações afetivas, do conhecimento um do outro, né? Então, espiritualmente também fica mais fácil, né? Das energias espirituais de um ajudar o outro, né? Então, a monogamia e o casamento são muito importantes, porque são exercícios afetivos, né? São exercícios, assim, de autodomínio, porque a poligamia é o que a gente tem vivido ao longo dos tempos aí, né? Vamos dizer assim, né? Não é a novidade é a monogamia, né? A novidade é a monogamia, né? O exercício de estabilidade com alguém,
de permanecer nos momentos bons e nos momentos difíceis e tal. Não quer dizer também aqui, pessoal, que no Espiritismo a gente acha que não pode ter separação. Não quer dizer isso, tá? Uma coisa não quer dizer a outra aí, tá? Falar bem do casamento e falar bem das uniões, né, que vão se estabilizando, que vão se aprofundando, é uma coisa. Agora, tem situações que se faz necessário, até o próprio Kardec escreveu, né? Do divórcio, né? O próprio Kardec escreveu no Evangelho segundo o Espiritismo, e tem situações que é preciso, né? A separação até reforma, às vezes, situações que precisavam ser reformadas, precisavam ser melhor estruturadas, né? Às vezes numa outra vida com alguém, né? Numa outra situação com alguém. Então o Espiritismo não é contra a separação e contra as pessoas reconstruírem suas vidas com outras pessoas, tá? Mas os espíritos valorizam a família, valorizam a vivência do casamento, tá? É uma coisa que a gente vê bem forte no pensamento dos espíritos, né? Então, por isso que eles falam que é um progresso na marcha da humanidade, tá? Não é um retrocesso o casamento, é um progresso, porque nos traz papéis, né? A gente pode exercer papéis que fora do casamento a gente não poderia exercer, né? Então vamos para a pergunta de hoje, começando, né? Feita esse breve retrospecto aí, né? Pergunta 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Que efeito, Allan Kardec quis saber, qual é o efeito que teria sobre a sociedade humana você abolir o casamento? O que vocês acham, pessoal? Qual que é o efeito que teria? Seria um efeito bom ou ruim? E aí, povo? Né? 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Não tem mais casamento. Proibido casar. Proibido casar. Ah, mas eu quero. Não, não pode casar. É contra a lei. De catastrófico, ruim. Por que vocês acham que seria ruim? É que eu estou só questionando, né? Vocês estão colocando que seria ruim e tal. A família seria diretamente afetada, acho que seria ruim. E aqui, a princípio, não estou nem falando exatamente das questões burocráticas, elas são importantes também, fazem parte do contexto aí, né? Mas a princípio a gente não está nem falando exatamente da questão burocrática em si mesmo, mas na ideia do casamento, né? Do conceito de casamento, do conceito de união com alguém, né? De viver uma vida, vamos supor, com alguém, né? Uma vida inteira. O conceito de criar filhos, né? Dentro desse contexto do casal, né? Então, não é a questão exatamente burocrática, não é a questão formal, tá? Mas é a questão relação, a questão papel, marido, esposa, né? Então, a princípio, né? O João Franco, efeito devastador para não haver freio, né? O João já abordou a questão do freio, né? Que eu estava falando, né? No passado a poligamia era muito maior, né? Hoje em dia a monogamia ela é uma coisa diferente aí aparecendo, né? É um exercício afetivo, né? Para conter nós precisamos aprender a disciplinar as forças sexuais, a disciplinar as forças afetivas. Então não é uma coisa banal, não é uma coisa qualquer, né? Nós aprendemos a sair de uma vida mais promíscua, vamos dizer assim, né? E nós aprendemos a estarmos com uma única pessoa e lidarmos com isso, não tendo no sexo a coisa mais importante, não tendo na sensualidade a coisa mais importante, né? Até porque essas coisas tendem a diminuir ao longo do tempo a sua importância para o casal. E é isso que faz muita gente pular fora. É porque vai diminuindo aquela paixão, aquela atração, porque ela é baseada no corpo, ela é baseada na sensualidade.
Aí quando não dá mais aquilo, vai, muda para outra situação, né? E aí o casamento, os vínculos afetivos, os vínculos realmente mais conscientes, mais profundos, né, mais elevados, quando começa a diminuir, por exemplo, a intensidade do sexo, a intensidade, né, da sensualidade, do desejo, tal, começa, né, tem a base da amizade, tem a base do respeito, da ajuda mútua, né, do companheirismo do casal, né? Então valorizar isso no casamento é muito importante, né? Lógico que se puder manter, se puder trabalhar para manter, né, a chama, ajuda também, né? Ajuda, né? Ajuda nós, né? Se puder trabalhar para estar mais em harmonia possível, né? A questão de saúde física, a questão de energia vital, né? De interesse mútuo, né? Por uma convivência também, também sexual, física, né? Isso tem implicações até na questão hormonal, tem implicações na ocitocina e vários hormônios aí que ajudam na manutenção do bem-estar do casal. Então, ajuda, né? Mas não quer dizer que é a coisa mais importante da relação, né? Mas quando tem esse lado também, né, suficientemente atendido ou razoavelmente atendido, ajuda um pouco, né? Já favorece um pouco, né? Já ajuda um pouco o cidadão, a cidadã, né? Ok? Então, qual é o efeito, né? 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? A resposta seria uma regressão à vida dos animais. Seria uma regressão à vida dos animais, né? Justamente pelo que a gente estava falando, né? Então, nós fomos evoluindo em termos de compreensão, né? De significados da vida, de significados da relação, do amor, da convivência, da família, de tudo, né? Então, essa seria a regressão à vida dos animais, né? A abolição do casamento, tá? Ok? A Helena colocou, eu acho que quando acaba o sexo, às vezes acaba o companheirismo, né? Então, vai depender, né, Helena, do significado que cada um dá, né, do tamanho que cada um dá de importância para a questão sexual, né? Então, aí vai depender muito. Aí depende muito, não dá pra gente dizer, porque é uma questão do casal, né? E cada casal acha uma fórmula certa para si, que funciona para esse casal ou não funciona. Porque um quer de um jeito, outro queria de outro, e porque não estão se encontrando, vamos dizer assim, né? Então, o ideal é que consigam achar um meio termo para as coisas, consigam, mas nem sempre é possível, né? Nem sempre é possível. E aí, muitas vezes, azeda mesmo, né? Companheirismo, aí um começa a acusar o outro e vira uma confusão, né? Tá? Opa, peraí. Aí tem uma nota de Kardec aqui, né? Sobre essa pergunta, né? Da abolição do casamento, né? Que efeito teria, né? Allan Kardec colocou uma nota aqui. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas, né? Quer dizer, como cada povo tratou do casamento foi diferente, né? Cada civilização, cada região, cada povo trata de uma forma diferente, com regras diferentes, né? Formalizando o casamento de forma diferente, esperando do casamento coisas diferentes também, né? Então, no início é o da união livre e fortuita, né? É o estado de natureza dos animais, né? Mas aí a gente vai, né? A sociedade foi criando outras conquistas, foi adquirindo outras conquistas, né? Que para ajudar
nas relações, né? No crescimento das relações. Né? A abolição do casamento, diz o Kardec aqui, seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões com, ai, meu Deus do céu, uniões constantes. Ai, tá difícil, união aqui tá difícil, né? Mas você pega aqui, que bichinho que tem união constante assim? Parece que os pombos, né? Não é os pombos? É um casal de pombinhos. Parece que os pombos são assim, né? Eles ficam em dupla lá. Então tem alguns bichinhos que que às vezes são mais fiéis do que o próprio ser humano. Nós temos que aprender com certos bichinhos, né? O ser humano é isso que está dizendo aqui, né? A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão exemplo de uniões constantes, né? O Fábio José colocou as águias. É, Fábio, as águias são assim. A Cecília colocou flamingo. A Heloísa, o pinguim. Poxa vida, hein? Vocês estão bons de união estável, hein? Ana Mara, os pássaros de forma geral. Olha que interessante. A Fátima, o João de Barro. Os pássaros estão com tudo, hein? Ah, graça. Os papagaios verdes, araras. Poxa vida, você vê? Os pássaros estão dando uma lição no ser humano, então, hein? Acho que é para isso mesmo, né? Deus acaba dando os exemplos aí, né? Pra gente. Que interessante, né? Embora eles não vivam os significados conscientemente daquilo que estão fazendo, são movidos pela força do instinto e tal, né? Só que eles têm ali dispositivos que facilitam essa união, né? Nós temos que aprender a fazer isso conscientemente, né? Através do entendimento, da razão, através da emoção, do sentimento, disciplinados, né? Então é interessante isso, né? Poxa. Então vamos para a pergunta 697, né? Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Aqui já é o contrário, né? Aqui Allan Kardec está perguntando não se é um problema o casamento, se é um problema a indissolubilidade, ou seja, a gente não poder dissolver o casamento, não poder separar. Né? Aqui ele está indo para o outro extremo. Né? Por quê? Porque também nas sociedades a gente teve momentos que era, né, era proibido separar, né? Era proibido. Então, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Hoje em dia a gente pode, né? Hoje em dia a gente pode mais facilmente, né? Casar e descasar e tudo mais, né? Mas tem países ainda que é bem rígido a coisa, né? Está na lei da natureza ou somente na lei humana? A indissolubilidade absoluta do casamento. A Ana Espina colocou que é na lei humana, né? Deixa eu ver aqui. A Lindalva também acho que é na lei humana. A Delci também. Né? Vamos ver. A Graça colocou. E o que fazer quando não conseguimos deixar de amar e querer conosco quem nos traiu? Então, Graça, o problema não é só a gente querer ou apenas a gente querer conosco quem nos traiu. Uma outra questão importante é saber se quem nos traiu quer ficar conosco, né? Porque a gente tem que ter sempre esses dois lados. Então, tem um lado que é esse de aceitar, de repente, uma traição, né, de perdoar e compreender e aceitar, que é uma coisa íntima de cada um que tem que saber se deve ou não fazer, em que circunstâncias que for, não vamos nem entrar nessa questão, né? Mas tem o outro lado, né? Que às vezes a pessoa quer reter o outro, mas às vezes o outro não quer, né? Então, se os dois quiserem,
tudo bem, né? Porque é o casal que tem que saber o que vai fazer a partir, né, de uma situação, por exemplo, de uma traição. É o casal que tem que saber o que. Muitas vezes, muita gente fala, né? Muita gente acaba falando e faz isso e faz aquilo, a família de um, a família de outro. Mas quem tem que saber é o casal, né? É o casal que tem que ver o que quer para si, né? Então, tanto o homem quanto a mulher, né? O casal, né? É que deve decidir aquilo que é o melhor para si, né? Se houver perdão, a Edna colocou, né? Tem que existir o perdão real, né? O que é difícil, pessoal, é aquela ideia assim, né? Às vezes quando não tem o perdão real, ou com relação a várias outras coisas, não apenas traição, né? Mas vários outros problemas aí, né? O problema é quando fica assim, eu te odeio, mas você vai ter que viver comigo até o fim da vida. Ou seja, já virou uma relação altamente patológica, né? Eu te odeio, mas você não vai se ver livre de mim. E às vezes um fala pro outro e ficam lá brigando, né? Aí às vezes a gente no espiritismo fala, mas tem que ficar junto, porque se não ficar junto nessa vida vai ter que voltar na outra. Aí a pessoa assusta, né? Vai ter que voltar na outra. Mas qual o amor que está existindo aí? Às vezes acaba existindo até perigo de morte, né? Porque às vezes um está quase matando o outro, mas não se separam, sabe-se lá por que motivo, né? Mas está quase, às vezes, alguém cometendo um ato destrutivo mesmo, né? Então é preciso muita reflexão aí para achar o melhor caminho, né? Quem esteja envolvido com uma situação assim, para analisar se vale a pena continuar numa relação em que um está odiando o outro. Mas que dívida que está pagando através do ódio? Né? Esse negócio de tem que pagar uma dívida com ele, mas que dívida? Está pagando através do ódio? Né? Então, não é muito por aí, né? Agora, quando você se decide a amar o outro, né? Apesar das dificuldades do outro, você se decide a amar, aí é diferente. Compreender, perdoar. Se você se decide a amar e o outro, né, razoavelmente concorda também com a situação, e, né, então o casal estabelece assim, né, é uma questão do casal, né, tá? Certo? Então, a gente fala assim, pessoal, porque trabalhando com psicoterapeuta, a gente vê as fórmulas mais diferentes possíveis, né? Nessa questão do casamento, nessa questão das relações e das soluções que o casal resolve, usa, as soluções que o casal usa, a gente vê as configurações mais diferentes, que são as configurações que o casal achou por bem, né, estabelecer, decidir daquele jeito, entendeu? Então, né, é como o Emmanuel diz, né, com relação ao casal, a separação, traição, com relação, né, nós temos que tomar muito cuidado, porque só quem pode falar é o próprio casal, não somos nós de fora, né? Ele fala isso no Sexo e Vida, né? Sexo e Vida, ele fala isso, são lições a respeito, né, de relacionamento, sexo e tal. E aí Emmanuel fala que só quem pode, é uma relação deles com Deus, só eles é que podem falar a respeito da situação deles, né? Certo? A Érida colocou, e não somos correspondidos? E quando fazemos de tudo e não somos correspondidos? Então, aí é o que eu estava falando, né? Aí é a pessoa que tem que parar e analisar até que ponto dá conta dessa situação, né? Até que ponto você se sente capaz de continuar amando ou de amar uma pessoa e numa relação que não há nenhuma reciprocidade, que não há respeito às vezes. Pelo contrário, às vezes a gente vê, né, agressões, humilhações. Então cada um é que tem que analisar até onde aguenta, até onde dá conta. Por quê? Porque o casamento ele não pode custar o meu suicídio, ele não pode custar o meu rebaixamento moral, ele não pode custar
a minha doença mental não pode custar o meu desequilíbrio emocional, entendeu? Aí é preciso entrar o amor, o auto-amor no caso, né? Então, manter um casamento não pode custar coisas piores do que separar, que seria eu me deteriorar, eu me acabar, eu me destruir. Isso seria pior. Então, nessas situações é preferível separar do que se matar, entendeu? Não é? Então, exatamente, né, Ítala? Não pode ter esse custo, né? Não vale a pena esse custo. E às vezes a pessoa consegue, depois de muito custo, consegue se separar. E tem certos casais que o desafio é separar. Tamanha a dificuldade mesmo, tamanho o vínculo patológico, né? E nós não estamos fazendo apologia à separação, nós estamos dizendo que tem situações drásticas que esse remédio é um remédio mesmo, até para a pessoa voltar a respirar, voltar a gostar de viver, voltar a gostar de si mesmo, entendeu? Então pode ser importante, né, em alguns casos, tá? Certo? Então, mas aí é para cada um avaliar, né, a sua situação. Certo? É uma coisa que cada um é que tem que decidir. Tem o livre-arbítrio e precisa usar o seu livre-arbítrio, né? Certo? Então vamos lá. Está na lei da 697, está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis. Olha que interessante, hein? Olha que vanguarda do Espiritismo, 1857. 1857. Os espíritos já falavam a respeito de uma flexibilidade maior em termos de casamento. É uma união, é um contrato de ajuda mútua. É um contrato de ajuda mútua. Eu te ajudo, você me ajuda. Não é? Entendeu? Mas enquanto está sendo produtivo, né? Em termos de convivência, né? Em termos de um realmente ajudar o outro e conseguir conviver com o outro, né? Então, é uma lei humana a indissolubilidade, ou seja, você não poder separar. Em alguns lugares, é uma lei humana muito contrária à lei da natureza, né? As nossas necessidades reais, profundas, né? Mas os homens podem modificar suas leis, só as da natureza são imutáveis, né? Allan Kardec, a Vilani colocou, né? Muitas vezes vive um casamento de aparência, é verdade. E muitas vezes, Vilani, a questão do dinheiro é que fala mais alto, né? Eu já vi vários casos assim, que é a questão do dinheiro, porque se for separar vai ter um prejuízo financeiro, vai dar uma reviravolta, mantém o casamento. Mas a que custo afetivo, a que custo emocional, a que custo mental, a que custo espiritual, a que custo espiritual às vezes, para não levar prejuízo financeiro, manter o casamento, né? Allan Kardec, ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente essa questão, que às vezes você separar, refazer sua vida com outra pessoa, conserta certas situações, às vezes de uma escolha que foi mal feita. Não é porque é o primeiro casamento que é o casamento certo. Às vezes aquela primeira situação foi a situação errada. Também não estou dizendo que todo primeiro casamento é errado, pessoal. A gente tem que tomar um cuidado com as palavras aqui, né? Mas às vezes foi fruto de uma coisa realmente impensada, de uma situação realmente equivocada, né? E às vezes essa situação, a pessoa fica algum tempo ali, até padece certas coisas, mas ela sente que não é a dela, sente que não tem nada a ver, né? E aí acaba sentindo a vontade de ter outro tipo de convivência, né? Outro tipo de parceiro, de parceira, entendeu? E acaba encontrando muitas vezes, né?
Então, depende, né? Depende da situação. Mas Allan Kardec ele chama atenção para isso, que você poder separar, se divorciar, você poder, né? Os mecanismos que são usados aí, né? Em cada lugar. Dá a chance das pessoas refazerem escolhas, né? Refazerem decisões, entendeu? E continuarem trilhando no caminho da tentativa de se realizarem. Que é justo. Se a gente perde a esperança da gente poder se realizar, né? Se a gente perde absolutamente a esperança, muitas vezes a minha relação com a vida pode ficar muito difícil a partir daí, né? Então tem essa possibilidade, o próprio Kardec fala a respeito, né? Então as leis vão mudando, vão se tornando mais adequadas às necessidades reais das pessoas, né? Então as sociedades elas vão aprimorando suas leis para serem mais concordes com suas necessidades, né? Pergunta 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? O celibato voluntário, né? Você realmente não se casar, não manter relações com outras pessoas, né? Com nenhuma pessoa, né? Você ser um celibatário voluntariamente representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus, né? Você preferir não se casar, não ter relações sexuais, viver o celibato, né? É meritório aos olhos de Deus? Um estado de perfeição meritório ou não? Né? O que vocês acham? O João acha que sim, a Sueli Capovilla acha que não, Delci acha que não, a Rosivale acha que não, a Caceleide acha que é livre-arbítrio, a Adaíra acha que não, a Elisete acha que não, a Ana Espina também acha que não, vamos ver, né? Celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Tá? Alexandre, mas pelo amor de Deus, aí, como é que é então se a pessoa resolve ter uma vida assim, escolhe assim, quer dizer que ela está sempre errada? Não. Isso aqui é uma parte do pensamento, né? Aqui tem uma pegadinha aqui, né? Ó. Não, os que assim vivem por egoísmo. Aqui que está a pegadinha. Os que assim vivem por egoísmo. Quer dizer, a motivação está sendo o egoísmo. Às vezes porque a pessoa não quer dividir a vida com ninguém, não quer conviver com ninguém, né? Não quer trocar, não quer dividir, não quer conviver, prefere viver só para si. Desculpa, e consigo, né? Então, nesse caso específico, né, de viver por egoísmo nessa situação, os espíritos dizem, desagradam a Deus e enganam o mundo. Até porque tendem a ser pessoas que não estarão bem consigo mesmas. Há uma tendência de se tornarem pessoas a não estarem bem consigo mesmas. Aparentemente pode até haver uma coisa de pureza, mas intimamente a tendência é não ficarem bem consigo mesmos, baseando a sua vida no egoísmo, né, e em outros problemas, né? Então, agora quer dizer que em todos os casos isso seja assim? Não. Tem pessoas que resolveram não casar, não ter filhos, não ter sexo e se tornaram grandes expoentes do amor, da caridade, da mediunidade, né? Dentro e fora da religião, sim, né? Certo? Mas aí é o que a gente estava falando, depende de como cada um está vivendo aquilo. Você pode ter duas pessoas numa mesma condição
só que vivendo de forma totalmente diferente aquela condição, tá? Então, vai depender, né? A pergunta 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Vamos lá, aí que, né? Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Ah, então, aqui já é o que a gente estava falando, já é outra coisa, né? São pessoas que estão buscando uma vida específica com o fim, a fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade, porque sentem essa vocação, sentem esse amor, essa vontade e até talvez uma intuição dizendo, olha, vamos disciplinar impulsos, vamos canalizar tudo para a caridade, para o estudo, para a caridade, para as disciplinas, porque você precisa disso, isso aqui vai ser bom para você e vai ser bom para um monte de gente que você vai ajudar. Então, pode ser muito útil, né? Então, essa pessoa, se ela tiver condição de fazer isso, porque nem todos têm. Às vezes a pessoa pode até achar que tem, mas às vezes no meio do caminho ela percebe que não tem. Entendeu? Então, assim, depende. Tem aqueles que conseguem mesmo. Mas tem muitos que tentam ir por esse caminho e às vezes escorregam um pouco, né? Até porque não é fácil. Não é fácil. Tá, pessoal? Não é fácil mesmo. A força sexual, pessoal, é das forças mais poderosas que existe. Porque é o fluxo vital que alimenta todo o conjunto nosso, todo o nosso conjunto psicofísico, que ele é nutrido pelas forças sexuais da alma. E que nós temos que dar um emprego, nós temos que canalizar, nós temos que aprender a utilizar as forças sexuais, administrar a nossa vida em seus vários aspectos com relativo equilíbrio, né? E como são forças que fluem ininterruptamente, se você quiser viver uma vida celibatária sem condição para isso, você acaba criando mais tormentos do que soluções. Porque essa força ininterrupta, ela vai exigir, se você não tem preparo, ela vai exigir que isso se expresse de alguma forma. E às vezes de forma bastante patológica, né? Em alguns casos, tá? Certo? O bom é que isso seja de dentro para fora, né? Uma anuência, uma decisão, uma escolha, uma busca, uma missão, que seja um ato consciente, porque assim já é difícil, né? Assim já é difícil, tá? Agora, quando for imposto, é mais difícil ainda, tá? Certo? Ok, pessoal. Então vamos ver a resposta, né? Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de a fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Isso é muito diferente, os espíritos disseram, né? Da pergunta anterior lá. Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Aí, ó, tá vendo? Ok? Trabalho sério, renúncia, sacrifício, devotamento, dedicação, caridade, fraternidade, espiritualização, né? Tem espíritos que vêm para a Terra para viver uma missão desse tipo, né? E é um sacrifício, é difícil, não é fácil não. Até para o Chico não foi fácil, né?
O Chico, ele tinha hora que ele, né, ficava chateado, né? Às vezes encontrava alguém que ele tinha conhecido na juventude e via a pessoa, né, um amigo casado já com filhos e tal, ele ficava meio amargurado, né? Poxa, eu não tenho filhos, eu não sou casado, não... Aí o Emmanuel aparecia e falava, Chico, você tem filhos, né? Os teus filhos são os teus livros, né? Porque, na verdade, olha só que interessante, né? Nós vamos estudar muito isso no Missionários da Luz, né? Na verdade, é a canalização das forças sexuais da alma. Porque elas são o substrato, elas são a força vital. A nossa força vital são as forças sexuais. Ela pode tomar um caminho mais genital, vamos pensar assim, né? Então aí essas forças sexuais da alma, elas assumem uma conformação mais para o campo genital, vão ser gastas mais no campo do sexo propriamente, né? Mas nós podemos usar elas são forças criadoras, são forças plásticas, forças moldáveis. No campo genital, elas vão criar formas físicas. No campo do coração, elas vão criar relacionamentos. No campo da palavra, elas vão criar através do magnetismo da palavra. No campo do pensamento, elas vão servir para criar formas de pensamento. No campo da conexão com o alto, elas vão servir para criar obras através da mediunidade. O uso da mediunidade. É a mesma energia que vai sendo utilizada de várias formas, de acordo com o que cada um de nós escolhe fazer da própria vida. Certo, pessoal? Então veja que é um material sublime, que nós podemos dar uma destinação ruim, e o sexo não é exatamente uma destinação ruim, mas o desequilíbrio do sexo sim, né? Mas nós podemos usar para toda a nossa vida, para todas as outras coisas, junto inclusive com a função sexual, ou não. O exercício da função sexual ou não, né? Aí é uma escolha de cada um. Certo? Ok? Aí tem uma outra nota de Kardec aqui, né? Não é possível que Deus se contradiga, nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui pela renúncia as alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Né? Quer dizer, a gente está dizendo, nós temos vários tipos de sacrifícios, todos eles são meritórios. Né? Tudo que a gente faz é benefício dos outros, esquecendo dos nossos caprichos, esquecendo dos nossos desejos inferiores para buscar o puro ideal de ajuda, o ideal humanitário, buscar o amparo ao semelhante. Né? Certo? São forças básicas, né? A força sexual ela é tão importante que ela está na base da nossa evolução. Ela nos acompanhou durante toda a evolução. Foram as forças sexuais da alma. Os impulsos do sexo, eles foram estímulos poderosos à nossa evolução. Só que vão sofrendo mudanças, né? Na sua química, na sua expressão, no seu ritual de acasalamento. Então, ao longo da evolução, a força sexual, o instinto sexual, né? Tudo o que estava envolto ali na questão sexual, induzindo os seres à reprodução, que é o que levaria à evolução. Né? A reprodução permite a reencarnação, permite as vidas sucessivas, e as vidas sucessivas permitem a evolução. Entendeu? Então a questão sexual é importantíssima para nós, entendeu? Importantíssima. Né? Mas tratada com o devido respeito, com a devida sublimidade. Ela pode ser um propulsor maravilhoso da nossa evolução.
ou pode se tornar motivo de desequilíbrio mental, emocional, físico profundos, loucura, entendeu? Depende do que nós fizermos da energia sexual, né? Aí ele termina dizendo, todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material, né? Então, lógico, né? Se nós formos um espírito capaz de se sobrepor às necessidades da matéria, de domar o corpo, de estar acima das paixões corporais, é inegável que se trata de um ser mais evoluído, de um ser mais preparado. E todos nós teremos, com o tempo, com as encarnações, todos nós teremos que chegar nesse ponto. Todos nós teremos que chegar nesse tipo de experiência. Por quê? Porque isso faz parte do fluxo da evolução, entendeu? Né? O espírito falar mais do que a matéria. Talvez a gente não esteja hoje com essa bola toda, tá? E a gente tem que tomar cuidado com isso também, né? De repente bater, não, agora eu ouvi lá o Alexandre falando, agora eu quero sublimar, vou sublimar a energia, e é casado, e, né? Não, porque agora eu percebi que eu tenho que sublimar, não sei o que. Vixe Maria, aí causa um problema danado. E às vezes a gente vai querer dar um passo maior do que a perna, né? Porque nem tudo a gente consegue hoje ainda, entendeu? Nem tudo a gente... Ah, mas o Chico Xavier, o Chico Xavier viveu a vida dele, né? Eu estou vivendo a minha. O Chico é o Chico, eu sou eu. O Divaldo, eu sou eu. A vida dele foi estruturada para ele, tem um tamanho dele. A minha vida foi estruturada para mim. Entendeu? Então isso é muito perigoso, tem muita gente que fica meio fascinado assim. Aí tem a síndrome da perfeição imediata. A pessoa entra no espiritismo, conhece o espiritismo, aí acha que, nossa, eu tenho que ser perfeito, uma hora para outra tem que ser perfeito. Aí não vai dar certo, vai querer dar um passo maior do que a perna. Nem se conhece direito, não sabe dos próprios limites, né? E às vezes já exagera. Aí depois também larga tudo, aí bota o pé na jaca também, como é assim fala. Chuta o balde também, né? Fala, espiritismo cobra demais, eu não quero saber de espiritismo. Porque às vezes a pessoa exagerou na dose, aí depois ela não aguenta, aí ela cai no extremo oposto. Aí larga tudo também e sai falando mal do espiritismo, entendeu? Então, é preciso ir com cuidado, né? Vamos devagarzinho, vamos percebendo o que a gente dá conta, o que a gente não dá conta, né? Vamos devagar com a dor aí, né? Certo? Pessoal, vamos dar uma paradinha. Eu teria poligamia aí, mas vamos deixar para a semana que vem, para não ficar cansativo também, né? Aí a gente continua na próxima semana aí, tá? Eu sei que a gente já está no clima aí, mas vamos devagar, né? Porque aí a gente conversa melhor, tá? Certo? Ok, Alessandra, obrigado. Então vamos lá, vamos fazer a prece, né? Senhor Jesus, que a tua luz permaneça conosco, que nós possamos permanecer contigo, lembrando das lições que aqui recebemos, da lembrança que os Espíritos nos trazem, da nossa possibilidade de sermos mais espiritualizados, de não vivermos mais uma vida tão primitiva. Então, que nós possamos lembrar disso, Senhor, no dia a dia, e espiritualizarmos mais os nossos hábitos, fazer as pequenas renúncias que nos fazem crescer de fato, nos fazem acender a luz na nossa alma. Luz que permitirá que nós não andemos em trevas, nem na terra, nem no plano espiritual. Então, nós pedimos a tua ajuda, a ajuda da espiritualidade, para que todos nós consigamos fazer as mudanças necessárias, os ajustes,
regularizando as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por tudo e dispensa-nos na tua paz. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então finalizamos por aqui. Obrigado pela participação de todos. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, tá? Sempre uma satisfação. E esperamos amanhã, às 20 horas, a gente vai estar de novo aqui. Se tudo der certo, estaremos juntos. Um abraço, pessoal. Até mais.